Tá no ar mais um programa Em Destaque, a nossa revista eletrônica que a gente tanto adora. E por quê? Porque a gente se informa, se diverte, fica sabendo das novidades e ainda zapeia por aí com as nossas colunistas que nos trazem temas super interessantes. E eu quero te fazer uma pergunta. Agora que você está assistindo ao Em Destaque, tá frio ou tá calor? Porque pelo que vocês estão vendo aqui da minha roupa, dá para perceber que eu estou gravando Em Destaque em um dia de frio. Ontem, inclusive, parecia verão, mas hoje já tá frio. E aí, onde fica o protetor solar nesta brincadeira toda aí com o tempo com a gente, né? Porque no inverno faz dia de verão, na primavera faz dia de inverno, no verão a gente não sabe se vai ter primavera, verão, outono, inverno, enfim. Os carros parecem que a gente está levando um guarda-roupa dentro do carro, né? Tem de tudo, tem mais roupa no carro do que no guarda-roupa. Aqui, eu uso protetor solar até para ficar em frente ao computador. Mas e você? Usa protetor solar? Você sabe qual é o tipo de protetor solar que você precisa usar para o seu tipo de pele? Você é daquele que passa o protetor solar no corpo e no rosto? Você acha que está tudo certo? Você dá aquele cambalacho? Então, esse é o assunto para nossa blogueira de beleza, Ananda Marques, que vai explicar tudinho para você não errar mais nesse assunto. Então, roda aí o quadro Dicas de Maquiagem com a Ananda Marques. Dicas de maquiagem da Ananda Marques. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Andei um tempo sumida, mas voltei com um assunto muito importante, muito atual, para o cuidado de vocês, meu cuidado, nosso cuidado com a nossa pele. Verão tá chegando. Nós nem chegamos no verão ainda, nós já estamos batendo assim temperaturas altíssimas, né? Então a nossa pele sofre muito com isso. Então a gente precisa cuidar da nossa pele usando sempre o quê? Filtro solar. E uma coisa que eu sempre escuto é, Nanda, pode usar o mesmo filtro solar da pele, do corpo, na pele? No rosto? Meus amores, assim, poder? Pode. Mas qual é a principal diferença? Primeiro de tudo é a textura. O protetor solar de corpo, ele é mais grosso, ele é mais denso, ele não sai com água com tanta facilidade. Já o de rosto, não. Ele é mais líquido, ele é mais fluido, você consegue colocar ele no rosto e fazer camadas de maquiagem por cima. Se você quiser fazer maquiagem, você consegue maquiar por cima com mais facilidade. O de corpo já é mais complicado para misturar a base, coisa e tal. Eu, particularmente, quando eu vou fazer minha maquiagem, o primeiro passo de tudo é o protetor solar. Depois eu venho com primer, com hidratante e daí por diante. Mas nós precisamos, sim, muito proteger nossa pele. Além da textura, o segundo ponto muito importante sobre o protetor solar de rosto e de corpo é que se você tiver a pele muito oleosa, o protetor solar de corpo vai te trazer acne. Você vai ficar com espinha, que isso já não é uma coisa muito agradável. Então, assim, o que eu poderia pontuar de duas coisas mais marcantes sobre a diferença entre os dois protetores solar, o de rosto e o de corpo, é essa. Primeiro, a textura, porque se você for fazer alguma maquiagem por cima da sua pele, o protetor solar de corpo não vai te entregar um resultado tão legal. E o protetor solar, ele preserva as células. Então, assim, é muito importante sempre usar o filtro solar no rosto, tá? No corpo também, mas principalmente no rosto, até mesmo porque a própria luz que a gente usa para fazer gravação, essas luzes frias, elas queimam o nosso rosto, tá? Então é isso, meus amores, hoje eu vim falar sobre filtro solar. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Muitas mulheres sonham em ser arquitetas, advogadas, médicas, jornalistas, CEOs, porém outras sonham em ser Miss. Sim, Miss. Um mundo glamuroso, porém que muitas não sabem, cheio de regras. Sim, se você acha que Miss é só glamour, você vai descobrir nessa entrevista que eu fiz com a Thaís Bonomi, que é Miss, que é um mundo lindo, mas que você precisa sim seguir muitas regras, ter uma vida regrada e, é claro, ter um objetivo, um foco. E mais, ela conta para mim
que não é necessário você começar com 10, 8 aninhos, não, como muitas pensam. Ela mesma começou depois dos 18 e tem até concursos que aceitam mulheres casadas e mães. Ou seja, existe aí uma ascensão. Então, se você sonha em ser Miss, tem mais de 30, enfim, preste atenção nessa entrevista com a Thaís Bonomi, que você ainda pode realizar o seu sonho de ser Miss. E foi um papo muito gostoso, porque além de linda, simpática, ela também contou pra gente muito desse mundo de ser Miss. Então, roda aí a minha entrevista com a Thaís Bonomi. E hoje aqui no programa Em Destaque, claro, que a gente sempre traz assuntos em destaque para vocês. E comigo está a Miss Beleza da Grande São Paulo, Thaís Bonomi. Bem-vinda ao Em Destaque, Thaís! Obrigada, Pri. Obrigada por esse espaço para a gente conversar. Estou muito feliz de estar aqui. E eu já queria perguntar para você como que é agora esse novo passo que é disputar o Miss Beleza Nacional, né? Conta pra gente um pouquinho. Então, Pri, é um desafio muito grande, né? Um concurso nacional tem uma visibilidade muito grande, uma responsabilidade muito grande. Mas eu estou aprendendo muito nesse concurso. Esse concurso é o que tem o regulamento mais abrangente do nosso país. Então, ele aceita mulheres casadas, mulheres que são mães, transexuais. Eles têm uma faixa etária também mais estendida do que os outros concursos. E a gente tem muita dinâmica para a gente ter conhecimento, sabe? O concurso ele é coordenado por professores, então eles passam muita informação para a gente. É uma responsabilidade muito grande a gente estar no concurso nacional, mas ao mesmo tempo eu fico muito grata, sabe? De viver tudo que eu estou vivendo. Mesmo no meio de uma pandemia, eles estão conseguindo passar muita coisa boa para a gente. Volta um pouquinho na faixa etária, Thaís. Você disse desses diferenciais. Quais são os diferenciais desse concurso? Então, quando eu falei do regulamento mais abrangente, são por questões como mulheres que são mães e que são casadas podem participar do concurso. Isso é um avanço no regulamento de um concurso, porque se você olhar as outras franquias que não são da Casting Misses, você não pode participar do concurso se você for mãe e se você for casado. Também no caso de transexuais, e a idade também é estendida. Então, são meninas, né, de 17 anos até mulheres de 34, se eu não me engano. Então, já é um grande avanço mesmo, né? Sim. E, Thaís, me fala uma coisa. Me fala uma coisa, assim, que é uma curiosidade que eu acredito que toda mulher, toda menina que sonha em ser Miss, ela tem um pouco dessa dúvida. Uhum. Ser modelo e ser Miss, quais as diferenças e quais são as semelhanças dessas duas carreiras? Então, Pri, é algo realmente que as pessoas perguntam bastante. E eu tenho experiência nas duas áreas, e o que eu costumo falar é que, como modelo, a gente tem que ser um quadro branco, porque você vai vender uma marca, você vai vender um produto. Então, você tem que chegar e, de certa forma, você tem que deixar de lado as suas vontades, os seus gostos. Por exemplo, se eu vou tirar foto para uma loja, não importa se eu me identifico ou não com a loja com as roupas da loja dela, eu tenho que vender o produto. Então, assim, eu sou um quadro branco que vai ser pintado pela loja, pela marca. No caso de uma Miss, é um pouco o contrário, porque você tem que mostrar a sua personalidade, você tem que mostrar a sua verdade, os seus valores. Então, para mim, elas são bem opostas nesse sentido. Mas eu acredito que elas se complementam, sim, porque como Miss, você tem que saber atuar como modelo também. Você tem fotos, você tem vídeos, enfim, tem diversos trabalhos. E o mundo Miss, ele abre muita porta para você trabalhar como modelo, né? Eu mesma, eu trabalhava no banco, eu era bancária. E eu entrei no mundo Miss e, graças a Deus, muitas portas como modelo se abriram para mim. Então, eu acabei saindo do banco para me dedicar a isso, porque sempre foi o que eu amei. Então, e quantos anos você entrou no mundo Miss? Com quantos anos? Eu entrei com... hoje estão fazendo 2 anos que eu entrei no mundo Miss, então, com 22 anos. Então, porque assim, tem pessoas que acham que para entrar no mundo Miss você precisa ter 12, 13 anos, então você também vem para desmistificar isso um pouco, quebrar esse paradigma, que esse sonho pode sim ser realizado depois dos 20, né, Thaís? Pode, principalmente no concurso que eu estou participando agora, que eles têm a faixa de etária estendida.
Então, quem tem esse sonho, vai atrás, porque tem espaço para todas nós dentro do Mundo Miss. E me conta uma coisa, como que é um pouco da rotina de quem é Miss ou quem deseja ser Miss? O que que você faz aí que eu, por exemplo, não faço? Então, a preparação ela é bem intensa, poucas pessoas sabem, a gente compartilha um pouco, mas você precisa você precisa evoluir em vários âmbitos. Então, assim, a nossa rotina, ela tem a parte psicológica, que é muito importante, gente, é muito importante. Nossa mente é a nossa maior aliada. Então, eu Sim. faço psicólogo e eu faço coach também. Tem a parte da academia, que na verdade eu faço pilates, porque eu não me identifico tanto com a academia. Já tentei, mas não me identifico. Então eu tenho pilates. A gente tem que estudar também, então a gente tem que assistir os concursos. A gente está participando do nacional, mas a gente tem que visar o internacional também, né? Então, mas quando você fala em estudar, desculpa te interromper, mas quando você fala estudar, é estudar a carreira ou estudar também, estudar de tudo para ficar antenado em tudo que acontece, enfim, fazer cursos diversos? Como que é esse estudar? Geral, você tem que saber o que está acontecendo, principalmente, bom, estou querendo representar o Brasil. O que está acontecendo no Brasil? Quando eu for lá para fora, o que eu vou falar do meu país? Sabe? Você tem que estudar atualidades, vamos dizer assim. Você tem que estudar as franquias que você pode ir para o internacional. Então, a gente assiste os concursos, a gente vê como é o formato. E você tem que estudar também línguas, né? Muito importante, assim. Não é um pré-requisito, mas é um diferencial. Você falar inglês, você falar espanhol, outras línguas também. Então, é um estudo geral, vamos dizer assim. E o que é proibido? Quando você quer ser Miss, o que é proibido de se fazer, de se ter na vida, enfim, o que você pode esquecer? Proibido? Nossa, pergunta. Eu acredito que não tenha nenhuma proibição. Você tem algumas restrições. Certo. Por exemplo, dependendo do concurso que você está participando, você não pode ser casada, você não pode ter filhos. Como eu falei, o que eu estou participando ele é bem abrangente, mas existem outros que não são. Então, isso é uma limitação, né? No mais, eu acredito que é importante que você seja você mesma, sabe? Que você passe o que você pensa, que você mostre para as pessoas quem você é, porque é isso que as pessoas querem ver. A gente está numa era, né, Pri, que muitas pessoas vivem de aparências. A rede social é algo muito bom, mas também é muito perigoso. E eu acho que pessoas como a gente, que tá, né, em visibilidade, que tem pessoas assistindo a gente tem que passar a verdade. E a verdade nem sempre é linda, né? Então eu acho que não que seja proibido, mas é que eu vejo como uma das maiores responsabilidades de uma Miss hoje é ser real, sabe? A Miss sempre foi colocada num papel de perfeição, sabe? Aquela coisa intocável. E eu acho que a gente tem esse papel de quebrar isso. Somos seres humanos, temos dias ruins, enfim, como qualquer outra pessoa. Eu não que seja proibido, né? Mas eu acho que é um dos principais papéis, assim, que a gente tem. E você, Thaís, assim, nesses 2 anos que você está aí na carreira de Miss, o que você já conquistou? O que você agora também... Eu sei que você agora está focada no nacional, mas o que você já conquistou aí que você pode dividir um pouquinho com a gente? Hoje, inclusive, fazem 2 anos que eu ganhei meu primeiro concurso. Exatamente. Parabéns! Obrigada! Eu comecei participando do Miss ABCD. Na época era Universo, era da franquia Universo, mas aí, durante o meu reinado, mudou para a CNB. E eu descobri isso 1 ou 2 meses antes de ir para o concurso. Então, assim, eu ia para um concurso estadual e 1 mês antes eu descobri que, na verdade, eu ia para o concurso nacional. Então, foi um desafio super grande, mas que foi, assim, é até difícil de explicar o quanto eu aprendi com isso. E eu fui para o nacional, não me classifiquei, não entrei no top 20, mas eu sou muito grata pela experiência. Eu fui lá para o Rio Grande do Sul, conheci meninas maravilhosas que eu tenho contato até hoje. E, assim, são os momentos que a gente leva pro resto da vida. Não importa se você entrou no top, se você ganhou, se você não ganhou. É algo que te amadurece como pessoa, sabe? Então, eu fui pro Nacional. Aí eu fiquei pensando se eu voltava, se eu esperava um pouco, se eu me preparava.
E aí apareceu a oportunidade de ir pro Belezas do Brasil. E eu tenho uma amiga que já tinha participado e ela me falou super bem do concurso. Ela falou, vai, a organização é super legal. E eu falei, eu vou, quero ver como que é, né? É legal a gente conhecer as franquias porque existem diferenças entre as franquias também, né? Da Depois organização. você vai falar um pouquinho pra gente das franquias, que você tá Tá. dizendo das franquias tudo, e para nós leigos aqui deste lado, a gente tá aí, lê as franquias, tá, não, mas continua falando aí, que eu também quero perguntar para você, que você tá falando de um lado muito legal, e eu quero saber se existe essa rivalidade feminina realmente entre as misses, que tanto falam, né? Ou se isso não sei se é mito, se existe mesmo, que até falam, né? Quebrou o salto, colocou taxinha, não sei. Existe isso, mas continua falando e depois você responde isso para mim. Tá. E aí eu fui pro Nacional, depois eu pensei, né, que eu queria ir pro Belezas do Brasil. Aí eu entrei primeiro no estadual, no Beleza de São Paulo. Fiquei em segundo lugar, ganhei a faixa de Grande São Paulo. E agora eu estou no Belezas do Brasil. Então esse é meu quarto concurso. E já respondendo a sua pergunta sobre a rivalidade, esse é o meu quarto concurso. E assim, que vai ganhar, Thaís. Vai voltar aqui e vai contar pra gente como que é. Vai ganhar. É o meu quarto concurso e eu posso te dizer que eu tenho muito mais amigas do que... Não gosto nem... Do que, assim, desavenças, vamos dizer assim. Eu não tive desavença. E, assim, eu não vi nada também. Realmente, o mundo Miss, ele é muito falado por isso. Ai, de cortou o vestido, quebrou o salto, escondeu, não sei o quê, né? Tem essas histórias. Mas, assim, eu acho que a gente tá evoluindo tanto como mulheres, assim, sabe? A gente tá se unindo. E eu tenho muitas amizades de concurso que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu nunca vi nada. Eu acho que, assim, competição negativa, ela tem em todo lugar. Eu trabalhava no banco e eu posso dizer que eu via muito mais competição, assim, negativa, sabe? Do que num concurso de Miss. Eu posso dizer isso com propriedade porque eu vivi, né, nesse ambiente. Então, eu acho que existe esse problema, né, em todo lugar que a gente vai. Mas no mundo Miss eu nunca vi nada. Eu tô sendo muito sincera. Eu nunca vi, assim, ninguém cortando vestido, escondendo. Muito pelo contrário, as meninas se ajudam. Ai, perdi meu brinco. Não, eu pego o meu, ajuda a arrumar o cabelo, sabe? Às vezes lá no dia a gente tá tão nervosa que você não consegue nem arrumar seu cabelo, aí alguém te ajuda. Então, assim, eu nunca vi nada desse tipo. Em 4 concursos. Olha que bom. Então, Thaís, eu queria que você deixasse aqui no final, para quem sonha em ser Miss, que dicas que você dá, que está aqui nos assistindo, que está acompanhando em destaque, que está torcendo por você, tudo. Que dicas que você dá? A pessoa quer ser Miss, tá? Independentemente da idade que agora você diz, né? Então, assim, primeiro, você conta um pouquinho pra gente, tá? Quais são esses concursos que você disse que tem, né? Que até pode, que uma pessoa, por exemplo, vai de 30 anos que sonha em ser Miss, possa ir lá concorrer tudo. E que dicas que você dá para que essa pessoa possa realmente, efetivamente, ir lá participar e ter alguma chance, né? Então, que dica como Miss você passa para essas pessoas? Eu acho que a principal dica é que você tenha certeza do que você vai fazer no mundo Miss. Porque, assim, não é fácil. A gente até tem um programa lá no Beleza do Brasil que chama Entre Misses, né? Que é o do próprio concurso. E as meninas... A gente estava falando sobre isso um dia. É um trabalho não remunerado. Então, é importante que você tenha muito amor por aquilo que você faz, sabe? Que você entenda qual é o seu objetivo ali. Porque vão ter dificuldades, não é fácil. Existem críticas, a gente está em evidência, a gente recebe críticas. A dedicação, você tem que adaptar a sua rotina para que encaixe essas atividades que a gente conversou agora. Então, eu acho que a principal dica é você ter certeza do que você vai fazer lá. Eu sempre falo para algumas meninas, se você quer entrar no mundo Miss para ser modelo apenas, eu acho que talvez seja o caso de repensar, porque o mundo Miss ele vai te pedir muito mais do que ser apenas modelo. Agora, para aquelas que têm certeza, que sabem, não, eu quero ser Miss, eu tenho meu propósito, a minha dica é procurar uma franquia que você se identifique. Existem várias franquias com diferentes características. Então, procure uma que você se identifique, uma que você se sinta confortável. E acredite em você, porque, assim, no meu primeiro concurso,
eu estava competindo com 41 meninas, se eu não estou enganada. E era meu primeiro concurso. Eu caí lá. Eu falei, gente, as meninas experientes com 2, 3 concursos já no currículo. E eu falei, nossa, tô aqui, né? Mas, enfim, vou dar o meu melhor. A chance é pouca, eu sei. Mas eu acabei ganhando, sabe? Eu acabei ganhando. Então, acredite em você. E aonde que as pessoas podem buscar, procurar, para saber dessas franquias que você está aqui nos dizendo? Para a gente, né, não entende um pouco, assim, assunto, existe algum site, existe algum telefone, enfim, hoje em dia, assim, alguma rede social que tenha para as pessoas procurarem, Thaís, para você dar essa dica para gente? Pri, se tem algum site, eu não sei. Eu acredito que se você colocar no Google mesmo, ele te mostra as principais. Mas o Instagram é o principal, né? Hoje é onde a gente encontra tudo. E tem lá o @ de cada franquia. Tem a franquia de estadual, tem nacional. Então, não é difícil de encontrar. Ah, então tá bom. Não lembro os arrobas de cabeça, mas se você quiser eu posso te falar depois e a gente coloca. Não, então, porque as pessoas, inclusive, o seu Instagram está passando aqui no nosso banner durante quase toda a conversa. Então, quem se interessar, quem quiser falar mais com a Thaís, é só ir lá no Instagram dela, mandar um direct e também, é claro, vibrações positivas, torcer, porque ela é linda, simpática, maravilhosa e ela vai ganhar, vai trazer esse nacional. Então, também pode ir lá perguntar para ela sobre essas franquias, tudo, que ela não vai deixar de responder, porque ela é fofa, ela é simpática, ela vai mesmo. Então, vocês podem ir lá, tá? Tá passando agora, inclusive, aqui, o Tabonome. Então, é só vocês irem lá no Instagram da Thaís, que ela vai falar com vocês. Thaís, eu quero te agradecer muito, porque eu sei que você está aí se preparando, que a gente, inclusive, está para fazer essa entrevista faz mais de um mês, e as nossas agendas não batem. É verdade, a gente está tentando mas muito. A gente conseguiu, e eu quero te agradecer demais, desejar boa sorte, desejar boa sorte para as suas concorrentes, porque você já ganhou, tá? Obrigada, Pri, obrigada, de coração, Tá. muito feliz. Tá bom, minha linda? Um beijão, que você é uma simpatia, uma linda. E estou aqui na torcida por você. Quando que vai ser o concurso? Porque agora com essa pandemia, né, atrasou tudo. Quando que vai ser? Então, era para ser em julho. Agora a gente não sabe ao certo se vai ser janeiro ou julho. Tá bom, mas depois você me conta, que aí eu falo pro pessoal que acompanha em destaque, também coloco nas redes sociais tudo, para todo mundo saber e a gente acompanhar você ganhando. Eu tenho certeza que você vai ganhar. Amém. Tá bom, meu amor? Beijo, Beijo obrigada. e muito obrigada. Beijo, tchau, Thaís. Tchau. E hoje, num quadro Meu Mundinho Cor-de-Rosa por Elisa Ponte, ela abre as portas de sua casa mais uma vez e nos mostra cada detalhe daquele cantinho dela que é maravilhoso. Nós já estivemos lá, inclusive quem estiver assistindo pela Brasil Absoluto Web TV pode ir lá no nosso canal do YouTube e rever o programa que eu fiz, a reportagem lá na casa dela, mas desta vez ela vai mostrar no quadro dela cada mínimo detalhe dessa casa cor-de-rosa, que é um verdadeiro sonho. Então, o quadro dela hoje é sobre isso e você pode se inspirar para fazer o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, ou se não, a sua casa inteira baseada na casa da Elisa Ponte. Roda aí que você vai se apaixonar. Different, truly I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. Olá, sejam bem-vindos ao meu cantinho cor-de-rosa. Olha tanta
interested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I'm sorry if I seem uninterested. Home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't go back. Please enjoy your party, I'll be here somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hollering I can hardly hear. Over this music I don't listen to, and I don't wanna get with you, so tell my Termina aqui mais um programa em destaque. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei. E é lógico, se vocês querem deixar sugestões de pauta, se vocês querem mandar mensagens pra gente, querem ver algum entrevistado aqui, o nosso e-mail é emdestaqueprograma@gmail.com. Quer ver ou rever este ou outros programas? Se você está aqui pela Brasil Absoluto Web TV, corre lá no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/programa em destaque. Lá nas nossas redes sociais, como eu sempre falo que o programa em destaque é nosso, vocês podem criticar, vocês podem elogiar, mandar mensagens, enfim, vão lá que também tem tudo que a gente pode postar para vocês
que é o mesmo arroba, tanto para o Instagram quanto para a fanpage, Em Destaque Programa. Se você quiser falar comigo no meu Instagram pessoal, é PriSilvestre_, que a gente troca ali uma ideia, bate um papo no direct. Eu vou ficar muito feliz, respondo para todo mundo, porque adoro fazer amizades novas. E se vocês quiserem deixar comentários, que eu adoro, e o pessoal da produção também, aqui no YouTube, né? Se vocês quiserem, a gente também ama, inclusive o pessoal que faz as colunas, que as meninas fazem questão de responder para vocês. Fiquem à vontade, que a gente ama essa interação no YouTube. Então, se você está pelo YouTube, corra para comentar. Se você está na Brasil Absoluto Web TV, depois você corre lá. E se você não tá, corra também para se inscrever no nosso canal, que agora é meu momento youtuber. Corra lá, se inscreva, aperte o sininho para ser notificado, porque na Brasil Absolute é uma vez por semana. Mas lá a gente pode sempre colocar alguma coisa ou outra, porque o que está em destaque está aqui. Certo? Uou, aquela coisa assim. Então, semana que vem tem mais, e como eu sempre digo, eu não falo tchau, eu falo até daqui a pouco, porque em destaque é em destaque. Então, beijos e até daqui a pouco!